Olá! Hoje no mundo político, a disputa em torno das emendas de relator, que envolve Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Executivo. E o que essas emendas, chamadas de orçamento paralelo ou secreto, têm a ver com a PEC dos precatórios, pauta cara ao governo Bolsonaro, que amplia o teto de gastos e abre caminho para financiar o Auxílio Brasil. Eu vou conversar com o cientista político Pablo Holmes. Ele é professor do Instituto de Ciência Política e na Faculdade de Direito da UNB. Como vai, Pablo? Muito obrigada por atender o Mundo Político à TV Assembleia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Pablo, vamos só a título de, para quem não conhece bem do que se trata, esse orçamento paralelo, as emendas do relator, né, do orçamento, vamos começar pelo o que é o que está sendo chamado de orçamento paralelo e por quê? Para depois a gente saber por que o Supremo está julgando uma liminar sobre o orçamento paralelo. Vamos lá, o que é o orçamento paralelo? Bem, o orçamento é... Todos nós sabemos o que é orçamento, porque todos nós temos um orçamento, né? Mas na esfera pública, né, no Estado, o Estado só pode gastar aquilo que é previsto numa lei, que é a lei orçamentária, e existe um sistema orçamentário previsto na Constituição, e não há nenhum gasto que possa ser feito que não esteja previsto dentro desse sistema, que envolve um plano plurianual, né, as leis e diretrizes orçamentárias, e a lei orçamentária anual, que deve ser feita todos os anos para o ano, regulando o orçamento do ano seguinte. E como é que é feita a lei orçamentária? O Executivo, né, o Presidente da República, ele propõe os gastos para o ano seguinte para o Congresso, e o Congresso discute esses gastos e pode fazer algumas mudanças. E existe a possibilidade do Congresso propor emendas a essa lei, ou seja, alterar a redação dessa lei. E existem 3 tipos de emenda, que são as emendas individuais de cada parlamentar, existem as emendas temáticas, ou seja, de cada setor, cada comissão do Congresso, né, a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Infraestrutura, podem fazer emendas, e existem as comissões de bancadas estaduais. De cada bancada estadual, do estado de Minas Gerais, do estado de Pernambuco, do estado da Bahia, podem também fazer emendas ao orçamento. E existiu sempre as emendas do relator. Só que as emendas do relator não tinham nenhum significado para, digamos assim, de alocação de recursos. A emenda do relator, até 2020, ela tinha o significado apenas de realizar correções técnicas nas destinações dos recursos. O que quer dizer? O relator do orçamento é aquele que vai relatar a lei no Congresso. E ele poderia, ao final da votação, ao final da lei, fazer algumas correções técnicas, mas sem decidir a destinação dos recursos. O que se alterou desde 2020, né? 2019, mas já em 2020? O relator passou a ter uma fatia gigante do orçamento. Calcula-se, tem números divergentes, mas no ano de 2020 calcula-se que foi algo em torno de 30 bilhões de reais, mais do que todo o orçamento da ciência e tecnologia, junto com cultura, junto com outras áreas, e o relator poderia alocar livremente esses recursos. Como é que isso é feito? Na verdade, isso foi utilizado para que o relator, a pedido de deputados e senadores específicos, alocasse esses recursos nas bases desses deputados. O problema é que esses deputados e senadores, esses parlamentares que indicavam o gasto do recurso, não apareciam no orçamento, ficava apenas como o relator. Então, o relator dispunha de uma quantidade imensa de recursos, como eu falei, da ordem de ano passado de 30 bilhões de reais, esse ano calcula-se algo de em torno de 16 bilhões. E ano que vem, depende da PEC dos precatórios, quantos recursos vai haver para o relator. E o que acontece? Qualquer deputado indica ao relator e o relator dedica esse recurso para o deputado. Só que o deputado não aparece. Só para tentar aqui ver se é isso mesmo.
A autoria fica com o relator e o deputado Exatamente. não assina nenhuma emenda, como é o caso das emendas individuais. Se um deputado diz assim, não, eu preciso para o meu município ou para a minha região, eu preciso da construção de um viaduto na região que vai ligar a tal cidade, né? Enfim, esse tipo de coisa, isso tem nome, sobrenome e definição técnica da importância. Exatamente. Nesse caso, Na não. verdade, há uma previsão constitucional para as emendas individuais dos parlamentares e de bancada e de comissão. Ou seja, a Constituição prevê que a distribuição de emendas para os deputados e bancadas estaduais é impositiva e deve ser equitativa. Ou seja, o governo não pode pagar a alguns e não pagar a outros. Por quê? Porque a Constituição prevê que ao menos 1,2% da receita do ano seguinte tem que ser paga no ano do orçamento, ou seja, o governo não pode escolher e tem que pagar, a Constituição prevê, de forma equitativa. E isso não pode está discriminar. acontecendo. Não pode discriminar a oposição, ou um determinado estado, ou um determinado grupo. E aí, o que acontece? A emenda do relator cria um espaço para o governo usar essas emendas para favorecer deputados que votem com o governo. Isso é o problema. O problema é que essas emendas, a autoria das emendas não aparece. Fica tudo como relator e o governo tem plena liberdade, no caso, os líderes do governo, têm plena liberdade para oferecer emendas sem nenhum controle e a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, né? De fato, alguns jornalistas, né, que eu acho que todo elogio ao jornalismo aqui, vocês estão de parabéns, porque foi um jornalista, o Breno Pires, né, inclusive do Estadão, que descobriu e foi observar e ele achou, por exemplo, casos graves de superfaturamento. Né? Houve superfaturamento na compra de tratores. Por quê? Porque como não há controle, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. E ele descobriu isso nos não ministérios, é claro para onde vai o dinheiro. É interessante Exatamente. dizer como que ele descobriu, né? Ele foi buscar nos ministérios os gastos e achou, mas ainda assim, mesmo o Breno indo atrás, não ficou claro, ainda não está claro que deputados e que senadores receberam esses recursos e como eles destinaram a totalidade deles. Breno encontrou apenas uma parte desse recurso. E a parte que ele encontrou, por exemplo, para a compra de tratores e motoniveladoras, havia graves indícios de superfaturamento. Houve tratores, por exemplo, que no mercado custam R$400 mil, que estavam sendo comprados por mais de R$700 mil nesse processo. Então, na verdade, uma vaga que eles criaram de forma que não há previsão constitucional, não há previsão legal, para gastar o dinheiro como quer, favorecendo a troca de favores para o governo conseguir votos no Congresso. Agora, essa é uma prática digamos assim, não só ilegal, mas como inconstitucional, porque há previsão constitucional de que as emendas devem ser distribuídas de forma equitativa. E aí entra o STF, que está dizendo o seguinte, mas não antes mesmo do STF entrar, nós tivemos em junho uma recomendação do Tribunal de Contas da União, que havia sido provocado a se manifestar sobre isso, não é? E ele recomendou ao governo que desse transparência ao que estava acontecendo, não é? Especificamente ao Executivo, que agisse nesse sentido. O Executivo não se moveu, né? Nós vamos chegar no Supremo. Eu queria saber como é que você enxerga esse comportamento do Executivo de ignorar uma recomendação do Tribunal de Contas da União. O que nesse contexto político, o que isso significa? Alguma coisa aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Porque nós vimos coisas muito sérias acontecerem. Uma presidente que sofreu impeachment por ter desrespeitado, criado créditos extraordinários, sem previsão. Depois ela até votou, né? Aprovou depois, posteriormente, mas o TCU não só reprovou as contas,
como houve presidente do TCU que deu declarações dizendo que ela deveria ser impedida, perder o cargo. E hoje a gente vê uma auditoria do Tribunal de Contas dizer que existem mais de 30 bilhões de reais gastos de forma irregular e o governo ignorou solenemente essas recomendações. Ainda não há uma decisão de mérito no caso do TCU. Então é preciso a gente aguardar isso. Vejam bem, eu acho que é possível que o Congresso altere a Constituição, altere o gasto. Mas existem cláusulas na Constituição que nem o Congresso pode alterar. Por exemplo, a necessidade de transparência. Isso é um princípio constitucional, que é um direito de todos os cidadãos saberem para onde o dinheiro que ele paga de impostos está sendo gasto. Então, isso, eu acho que isso é inegociável. Eu acho que a emenda do relator pode ser que o Congresso possa alterar a lei, alterar até mesmo a Constituição e incluir isso. Mas da forma como está sendo feito, é algo que mas aí estabelecendo critérios, fora, não é? É completamente fora do... Não existe isso no mundo democrático, onde existe direito, Constituição. Isso é impossível, né? Você reservar... A gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de um orçamento que é mais do que o orçamento de investimento da área de educação. É mais do que o orçamento de investimento da área de infraestrutura. E esse orçamento está sendo gasto sem a gente saber para onde está indo, como está indo, quem decidiu, e sendo usado para, não há outra palavra, para convencer, digamos assim, ou incentivar deputados e senadores a votar certas matérias com o governo. Isso distorce, né, o processo democrático. Ao menos nós deveríamos estar sabendo quem recebe esse dinheiro, para onde vai, se esse dinheiro deveria ir para onde está indo. Isso é uma coisa básica em qualquer democracia. Agora, Pablo, a participação do Supremo Tribunal Federal nessa história. O Supremo recebeu uma série de representações e a ministra Rosa Weber soltou uma liminar respondendo a uma dessas representações, que é do PSOL, que questiona justamente essa exposição nesse sentido que você fez. Agora, há uma questão aí que se coloca, o Supremo Tribunal Federal está agindo, está interferindo indevidamente? Não é? Há sempre essa não é uma questão interna a emenda de relator, não é uma questão interna do Congresso Nacional, e o Supremo estaria suspendendo, não é, um tipo de recurso, mesmo que questionável e tal, um recurso que é decidido e distribuído lá dentro. O que você acha disso? No sistema, numa democracia, a ideia de democracia é a ideia de que nós temos leis que regulam as decisões. Porque se você tem alguém que pode decidir de qualquer forma, que não respeita nenhuma regra, não é mais uma democracia. Então, nós temos uma Constituição. E, de fato, há poderes do Legislativo que não podem sofrer interferência. Mas, veja bem, todos os poderes na democracia, sejam eles do presidente, sejam eles do legislativo, só podem ser exercidos dentro do direito, dentro da Constituição, dentro das leis. O Congresso pode fazer leis, pode alterar as leis. Mas, veja bem, nesse caso, eu acho que a decisão da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, eu li ela com cuidado, e ela diz o seguinte, ela diz, é possível sim ao Congresso tomar decisões que são atos de poder. Ou seja, é possível ao Congresso tomar decisões sobre o orçamento, mas essas decisões têm que obedecer a critérios gerais a que todos os órgãos do Brasil estão submetidos, entre eles, por exemplo, a impessoalidade. Não é? Você não pode gastar dinheiro público favorecendo pessoalmente alguém porque você é amigo ou porque sem critério. Isso é um princípio constitucional. O Congresso pode alocar recursos, mas é preciso ele justificar por que está alocando esse recurso. É preciso dar transparência ao gasto. O Congresso pode decidir para onde vai o dinheiro, mas ele é obrigado a dizer quem decidiu e como decidiu, para onde vai o dinheiro e como está sendo gasto esse dinheiro.
Isso é uma obrigação constitucional. Então, é isso que está sendo discutido. Houve, na verdade, 3 ADPFs, né, de diferentes partidos, se eu não me engano, do PDT, do PSOL e do PSB. E uma das ADPFs, né, das arguições de preceito fundamental, de descumprimento de preceito fundamental, que a Rosa Weber decidiu, ela decidiu, essa ação do PSOL foi impetrada ainda no começo do ano, quando o jornalista descobriu, né, esse orçamento secreto. E agora houve novas ações e ela decidiu. O que é que ela decidiu? Ela decidiu basicamente 3 coisas. Ela disse: é preciso que todos os gastos sejam transparentes, é preciso individualizar e dizer claramente quem é o autor de cada emenda e como está sendo gasta essa emenda. É preciso parar até que isso seja feito, não é possível mais gastar. E é preciso que haja uma regulamentação clara de como se dá o processo. Ela não disse que é proibido, ela não disse que é ilegal de todo, ela apenas disse: vamos botar ordem nessa casa, porque do jeito que está uma zona generalizada. E eu acho que a confusão generalizada é clara e é preciso, sim, o Congresso, no mínimo, dar transparência e regulamentar esse tipo de emenda. Agora, só para título de quem está em casa acompanhar direitinho o que nós estamos falando, neste momento, não é? Que horas são agora? 16h19. Desde hoje à meia-noite que começou o prazo para a votação para o julgamento, né, o prazo do julgamento, que vai correr até amanhã às 23h59, quer dizer, são 48 horas de julgamento, aquele julgamento que não é presencial, no Supremo Tribunal Federal. O placar já está em 4-0, ninguém me passou nada aqui em contrário, então 4-0. A ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, Carmen Lúcia e Barroso votaram pela manutenção dessa liminar, desse entendimento da ministra Rosa Weber. O que está em jogo caso esse julgamento se torne presencial, que essa é uma das possibilidades, ou se peça vista, quer dizer, não tenha uma decisão nessas próximas 24 horas, um pouco mais, como é o que está em jogo? O que fica por ser resolvido? Não é? Porque, na verdade, existe no Congresso Nacional uma votação de um projeto importante que está sendo considerado, que esses recursos estão sendo considerados importantes para que a PEC dos precatórios caminhe, não é? Essa relação está sendo feita. Eu acho que o jogador há uma confusão agora. Eu acho que pouca gente sabe o que vai acontecer. Eu não acho que eu não gosto muito de adivinhar coisas que são difíceis de serem adivinhadas. Eu acho que nem mesmo as pessoas envolvidas estão sabendo exatamente o que vai acontecer. Mas eu posso dizer as opções do que pode acontecer. Agora, na situação atual, o que é que nós temos? Nós temos uma liminar vigente da ministra Rosa Weber, dando um prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional dê transparência aos gastos com as emendas de relator. E nós temos a suspensão do pagamento de toda e qualquer emenda no curso de 2021. Ou seja, exatamente, agora não é possível pagar emendas. Então, esse é um quadro ruim para o governo. Porque a Rosa não decidiu que as emendas são totalmente ilegais. Ela disse: enquanto vocês não derem transparência e vocês não regulamentarem isso, suspende. Eles podiam resolver o problema da transparência e regulamentar a situação e eliminar, e eles poderiam voltar a pagar. Então, a situação é essa. Qual a opção? Nós temos 4 ministros que votaram para manter a decisão, a liminar da Rosa, ou seja, manter a decisão que ela tomou. E é possível que, a qualquer tempo, qualquer ministro peça para que o processo vá para o plenário.
presencial. E é possível que o ministro peça vista. Agora, se algum ministro pedir vista, a liminar fica valendo. Está entendendo? Então, a liminar fica valendo. Então, eu não acho que é muito racional um pedido de vista. Razoável seria que algum ministro que queira votar a favor do governo, né? Há um ministro que tem votado de forma sistemática com o governo, o Cássio Nunes Marques, ele pode levar para o plenário. Mas isso não garante que o governo vai ter maioria. E eu acho que é muito improvável que o Supremo decida que não é preciso da transparência. Seria uma decisão muito claramente contra a Constituição, contra a sistemática do orçamento. O orçamento tem uma sistemática. E seria dizer, olha, é possível que o Congresso gaste dinheiro sem ninguém saber para onde está indo. Eu acho muito improvável que isso seja feito. Mas, ao mesmo tempo, tem um problema. Porque, veja bem, se o Supremo diz, tá, tem que dar transparência, mas pode continuar gastando sem transparência, essa é uma decisão também muito difícil. Né? Eu não acho que é uma decisão razoável. Eu acho que, de fato, há um problema aqui para o governo. Talvez a melhor solução para o governo fosse dar transparência e manter a emenda de relator. Né? Eles podem tentar fazer isso. Né? De fato, eu acho que esse é um retrocesso do ponto de vista democrático. E é muito curioso isso, porque isso, na verdade, retrocede a uma situação anterior na qual não havia emendas impositivas. O Congresso brasileiro fez uma pressão enorme para que fosse aprovada uma emenda constitucional que criasse as emendas impositivas que tiravam do Poder Executivo essa capacidade de decidir para quem ia as emendas parlamentares. Que emendas eles pagavam e que emendas eles não pagavam. Agora, a Constituição diz que pelo menos 1,2% da receita do ano anterior tem que ser paga e de maneira equitativa, sem discriminação. Aí agora, o próprio Congresso, pelas mãos do presidente da Câmara, criou um subterfúgio para dar de novo às lideranças do governo o poder de discriminar e usar o orçamento como forma de barganha eleitoral e barganha nas votações congressuais. Então, na verdade, é um retrocesso. Mas eu acho que aqui é uma decisão do Congresso. De fato, aqui, do ponto de vista, digamos assim, da democracia, o Supremo não tem poder para dizer que o Congresso não pode fazer isso. Mas o Supremo tem o poder para dizer a Constituição e os princípios jurídicos mais fundamentais da República impedem que o Congresso use o dinheiro público sem dizer para onde ele vai. Porque aí nós não estamos mais numa democracia. Se o Congresso, se alguém pode usar dinheiro público de forma não transparente, de forma pouco clara e de forma que a gente não, para distorcer o processo democrático, a gente tem um problema para a democracia. E aqui eu acho que o Supremo dificilmente vai albergar ou vai deixar correr do jeito que estava. Agora, existe o que está correndo na imprensa, que pelo menos 2 ministros, né, que seriam o Gilmar Mendes e o ministro Toffoli, estariam fazendo um movimento no sentido de procurar uma saída que não fosse nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e que fosse mais favorável ao ambiente político, ao ambiente do Congresso Nacional. E que seria uma solução daqui para frente, para manter a questão, a exigência da transparência, mas retirar a suspensão. E tem também pressão do próprio Senado, da presidência do Senado, foi feito até um documento técnico do Senado, da Câmara, na figura do Lira, da Confederação Nacional dos Prefeitos, que tem interesse em aprovar a PEC dos precatórios e reduzir dívidas dos municípios. Enfim, há um movimento. Você acha que esse movimento pode influenciar a decisão que vai sair daí, do Supremo Tribunal de Brasília? Eu acho que assim, eu acho muito triste que nós naturalizamos essa situação na qual o Supremo Tribunal Federal passou a ser visto como um ator no jogo político de forma tão banal, né? Eu não acho razoável. Eu fico pensando
em democracias estabelecidas quando é que um presidente da República ou um presidente da Câmara dos Deputados vai ao Supremo para pressionar e negociar regras jurídicas, né? Regras jurídicas. Eu acho isso muito ruim. Sobretudo porque a decisão, a liminar, foi tomada, né? Se a gente estivesse falando de um caso no qual não há uma decisão, os advogados vão lá tentar convencer o juiz, isso faz parte do processo judicial. Mas há uma decisão tomada por uma ministra do Supremo Tribunal Federal. E aí você tem o presidente da Câmara dos Deputados que vai conversar com o presidente do STF para tentar convencê-lo de quê? O presidente do STF não manda na ministra Rosa Weber. O presidente do STF não manda nos ministros. O STF deveria se comportar como um órgão judicial que interpreta a Constituição, e a Constituição é clara. A transparência e a publicidade são princípios constitucionais irrevogáveis. Nem o Congresso Nacional pode revogar a transparência como princípio da administração pública, né? Agora, eu acho que essa é a primeira parte da questão. A segunda parte da questão, de fato, há esses boatos, né, de que haveria uma negociação entre ministros do Supremo e presidente da Câmara, presidente do Senado, governo, né, lideranças do governo, ministros do governo. Eu acho isso ruim, mas é possível que aconteça. Eu só acho, como eu falei, eu volto um pouco ao que eu disse antes, eu acho que é possível que haja, sim, um acordo para criar um meio termo. Mas pensa comigo aqui, o telespectador e a gente aqui, né? Como é que você... Do que se trata a questão? Se trata de um princípio, de um orçamento paralelo, que a gente não sabe quem determina o gasto, não sabe por que está determinando esse gasto, e a gente não sabe quem decide se o gasto vai ser feito ou não. A gente só sabe que existe um relator que aparece como autor, mas que ele não é o relator, que ele não é o autor. O Supremo vai dizer o quê? Que pode haver um orçamento secreto? Eu acho isso muito difícil. Então pode haver um orçamento secreto a partir de agora? Ou podia haver, ou então a gente deixa assim até... volta a pagar o orçamento secreto até que a Câmara decida. Você está dizendo que é difícil encontrar um meio termo aí, né? É difícil. Eu acho que é difícil. É possível, talvez, que eles digam, não, a gente pode haver o orçamento secreto, a emenda de relator, mas ela não pode ser secreta. Eu acho que isso sim é possível. Não é, eu acho que não seria tão absurdo. Mas qual é a outra resposta jurídica que eles vão encontrar que não seja dizer que orçamento secreto é algo inconstitucional? Então é inconstitucional a partir de amanhã, a partir daqui a 30 dias, então pode continuar pagando de forma secreta. Como é que é isso, né? Eu acho que é possível dizer o seguinte: é possível as emendas de relator, mas com transparência. Fora disso, eu vou querer ver a decisão, se houver qualquer decisão que crie um meio termo, eu estou muito curioso para ver o que vai sair daí. Mas no Brasil a gente nunca sabe, a gente está vivendo esse jogo, né? Eu acho que tem aqui uma posição muito forte do presidente da República e do Congresso, desde o ano passado, né? Esse enfrentamento ao STF, que é permanente na acusação, as ameaças, esse tipo de coisa que criou um STF que ficou um pouco constrangido também, né? Eu acho que isso entra um pouco nessa conta. Eu acho isso muito ruim. Se a gente tem um STF que tem que fazer meio termo com princípios básicos da Constituição, porque tem medo de que vai sofrer um golpe de Estado, eu acho que a gente já está num processo de esgarçamento e de erosão da democracia que nós não deveríamos tolerar. E eu acho que é papel do jornalismo, papel de nós, cidadãos, da sociedade civil, dizer que isso não pode ser feito dessa forma. Agora, Pablo, Bolsonaro se elegeu em 2018 com uma das promessas centrais da campanha dele, era combater a cooptação de apoios políticos. Não é? E ele entrou no Congresso, ele entrou no governo de costas para o Congresso, rejeitando o Congresso como
simbolizando essa postura dele. No meio do caminho, houve então um acordo com o Centrão. Você acha que de alguma forma isso vai ser porque agora isso vem sendo explicitado, não é? Essa relação que passa por cooptação, você acha que ele vai, de alguma forma, isso vai aparecer em 2022? Isso vai ter custo eleitoral para ele ou não? Ou o eleitor não está tão atento assim a essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal? Veja, eu acho o seguinte, primeira coisa, eu acho que é muito ruim também a gente ficar dizendo que não existe governo, nem presidente da República, que não tem que conversar com o Congresso. Né? Eu acho que o erro do Bolsonaro era dizer que ia governar sem o Congresso, sem respeitar o Supremo, ameaçando o Supremo, ameaçando o Congresso. Isso aqui é o problema. Né? Que ele converse com o Congresso, que ele construa uma base de apoio no Congresso, isso é o normal em qualquer democracia. O problema é como fazer. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que a gente naturalizou isso também, né? De que todo tipo de acordo no Congresso para construir maioria é algo problemático, corrupção. Não é necessariamente. Não é necessariamente, né? Você vê na Alemanha agora, eles tiveram eleição... Faz parte das relações políticas, não é? Exatamente. O que nós estamos discutindo aqui é essa maneira de fazer com o orçamento, não é? Eu acho que... veja bem, eu acho que o problema de Bolsonaro é talvez que ele mentiu para o eleitor dizendo que era possível governar sem o Congresso. Só é possível governar sem o Congresso numa ditadura. Então ele deveria ter dito, eu vou implantar uma ditadura no Brasil, o eleitor poderia decidir, mas ele disse que não, ele disse muita coisa, né? Mas eu acho o seguinte, conversar com o Congresso é necessário. Eu acho que, de fato, houve uma tendência no Brasil nos últimos anos, não foi só no Bolsonaro, mas antes, Temer, Dilma, mesmo antes, isso começou até no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi de retirar os instrumentos que os presidentes tinham para formar coalizões e formar alianças no Congresso. E, ao mesmo tempo, as nossas regras eleitorais favoreceram uma fragmentação ainda maior do Congresso. Isso tornou muito difícil para todos os presidentes, não só Bolsonaro, formar maiorias. E isso colocou o presidente numa situação na qual ou ele se torna mais refém do Congresso, ou ele cria mecanismos como esse. Eu acho que a gente talvez possa discutir, talvez até mesmo, as regras do jogo e como é que o presidente pode formar maiorias. Agora, isso não pode ser feito de forma totalmente inconstitucional, que viole as regras do jogo democrático básicas, né? Porque as regras básicas do jogo envolvem transparência, envolvem os eleitores saberem o que está acontecendo, né? A ministra Rosa Weber deixa isso bem claro na decisão dela. Ela diz, esse é um princípio fundamental, é um direito humano, que os eleitores saibam como o dinheiro está sendo gasto. Eu acho que o Bolsonaro viu que ele não tinha força, que nós estamos em 2021, 2020, não há ambiente para impor uma ditadura, fechar o STF, como ele falou que queria fazer em alguns momentos, né? Intervir a intervenção militar, né? Esse tipo de coisa é uma conversa que não tem nenhum sentido prático e destrói ainda mais a economia, destrói a confiança internacional no Brasil, parte da desvalorização da moeda, isso tudo tem a ver com essa confusão generalizada que ele criou desde 2019, 2020. Porém, eu acho que ele deve sim, os eleitores, eles estão atentos ao que está acontecendo, né? Porque Bolsonaro, muito do apelo eleitoral de Bolsonaro é que ele ia ser um disruptivo, que não ia respeitar as regras. E, normalmente, quem se elege dizendo isso, ou cumpre e dá certo, ou, se não der certo, vai ter consequências, como a gente está tendo consequências. Eu acho que parte da situação econômica que nós estamos vivendo é consequência da incapacidade do governo de tomar decisões econômicas, decisões políticas. Por outro lado, ele também decepciona uma parte do eleitor que queria que ele, de fato, enfrentasse, porque eu acho que é uma parte de um discurso, né, que foi meio que se tornou presente na discussão política no Brasil, né? Como se fosse possível também você fazer um governo sem o Congresso, sem discutir apoios políticos, né? Discussão de cargos, inclusive, né? Coisa que é comum em qualquer democracia. Então, eu acho sim que ele pode pagar um preço por isso.
Eu acho que a aposta do governo é que, com o orçamento secreto e com a PEC dos precatórios, eles vão ter espaço no ano que vem para gastar o suficiente para compensar o desgaste do governo. Eu acho que aqui a gente não sabe o que vai acontecer. Aí nós teremos que viver para ver, mas eu acho que muito do que está acontecendo nesse momento diz respeito a essa tentativa do governo de ter espaço para gastar mais ano que vem. É isso aí, a ver, não é, Pablo? Muitíssimo obrigada pela participação no Mundo Político. Muito obrigado, foi um prazer e estou à disposição quando vocês quiserem. Vou contar com isso. Um abraço. Eu conversei com o cientista político e professor da UNB, Pablo Holmes, sobre o imbróglio do orçamento paralelo que envolveu o Congresso, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Obrigada pela companhia e até amanhã.